A paz do Senhor a todos os que estão escutando esta mensagem. E o tema de hoje é uma de nossas perguntas para a nossa playlist de perguntas e respostas. Que se Deus tem prazer na morte do ímpio. Existe um conhecido versículo, está em Ezequiel 33:11, que responde muito bem este versículo, o qual diz: Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ou seja, Deus ele envia o profeta Ezequiel para dizer a uma nação que estava vivendo de forma ímpia, que era Israel. E o próprio Senhor já havia falado que Ezequiel te pus como atalaia. E se eu mandares tu falar ao ímpio e tu pregares, mas mesmo assim ele continuar no pecado, o sangue dele eu vou requerer dele mesmo. Mas se eu mandar e tu não pregar e ele morrer, os pecados deles ele vai pagar pelos seus próprios pecados. Mas o sangue dele eu vou requerer da tua mão, pois eu mandei e você não obedeceu. E assim Deus ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer em que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Ou seja, na Bíblia nós entendemos que Deus ele quer que todos os homens se salvem, segundo 1 Timóteo 2:4. E em 1 Timóteo 1:15 diz que Cristo, essa é uma verdade digna de aceitação, que Cristo ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Ou seja, conhecemos em toda a Bíblia que Deus ele não se alegra na morte do ímpio, porque ele sabe que, assim como está em Provérbios 11:7, que diz que quando o ímpio morre, perece a sua expectação, a sua esperança morre, toda a esperança que ele tinha em sua força se acaba. Ou seja, o ímpio ele vive a sua vida de forma perversa, mas quando morre, ele perece toda a sua esperança, toda a sua expectação. Enquanto ele tem vida, ele pode, enquanto assim como existe a conhecida canção do cantor Oséias de Paula, que diz que enquanto há vida, há esperança. Ou seja, enquanto o ímpio está em vida, ele tem esta chance, ele tem esta oportunidade aberta. Pois, segundo o versículo muito conhecido, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que crê pode ser salvo. Em 1 Timóteo capítulo 4 diz que Cristo é salvador de todos os homens e principalmente dos fiéis, ou seja, daqueles que creem. Então, Deus ele deseja que todos os homens se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. E é por isso justamente que Deus coloca a pregação do evangelho, para que todo homem receba a mensagem, que receba este evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, Deus deseja que não que o ímpio morra em seus pecados, mas que haja salvação na vida do ímpio, mas que haja convertimento, que ele abandone os seus maus caminhos e viva segundo a reta justiça. E nós percebemos no sermão de Paulo, em Atos 17, o apóstolo Paulo diz que Deus anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque Deus ele não leva os tempos de ignorância, ou seja, todo ímpio que se arrepende, Deus ele apaga os pecados e lança no mar do esquecimento, porque os seus pecados já foram pagos por Cristo. O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todos, mas será eficaz naqueles que creem. Será eficaz naqueles que entregarem a sua vida a Deus e se converterem dos seus maus caminhos. Ou seja, Deus sabe muito bem que, assim como está em Salmos 9:17, que os ímpios serão lançados no inferno juntamente com as nações que se esquecem de Deus. Ou seja, o ímpio tem esperança de se converter ainda, enquanto está em vida. Mas quando ele morre, quando acaba o seu fôlego de vida, assim perece a sua expectação, a sua esperança. Ou seja, ele ficou preso nos seus laços de iniquidade e morreu porque sem correção andou. E assim não há mais remédio para ele, não há mais solução após a morte. Porque, assim como está em Hebreus 9:27, que diz que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Ou seja,
nós temos somente esta chance. Enquanto estamos em vida, temos chance de nos converter dos nossos maus caminhos e nos achegarmos a Deus. Mas quando uma pessoa morre, uma pessoa falece, ela não tem mais chance de se converter, pois rejeitou durante todo o tempo em vida, rejeitou o Evangelho de Deus, o qual é o poder para a salvação. Porém, rejeitou e assim perderá a sua única chance. Então que possamos entender que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes tem prazer de que ele se converta dos seus pecados. Então por isso disponibiliza e deu esta missão, comissionou a igreja para pregar o evangelho a toda criatura. Porque todo aquele que crê será salvo, todo aquele que crê será recebido no céu, será recebido no paraíso quando morrer. E todos os que morrem em Cristo, eles serão ressuscitados incorruptíveis. Ou seja, Deus ele deseja e ele quer que todos os homens se arrependam e anunciam que todos os homens em todos os lugares se arrependam, dando ouvidos à pregação do evangelho e recebendo a graça de Deus, a qual é poderosa para salvar todo aquele que crê.